A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Simple Pentecostal. Que alegria poder tê-lo você mais uma vez neste sábado para juntos estarmos lendo a palavra de Deus. Hoje no livro de Isaías, e nós vamos terminar o capítulo 1 e vamos estar lendo o dos versículos 21 ao 31. Nós já sabemos que Isaías foi este profeta de Deus que trouxe uma palavra, não é? É um dos profetas maiores, que seus escritos estiveram patentes para o povo de Israel, para a nação de Judá, e nós vamos ver que este profeta que teve um encontro maravilhoso com Deus, e nós vamos ver isso mais logo lá na frente, ele traz essa palavra, não é? Ele mostra logo no seu primeiro capítulo a condição do povo de Judá. Ele mostra o retrato espiritual que o povo está vivendo. Vamos lembrar que Isaías, o seu ministério esteve sobre diferentes reis de Judá, desde o rei Uzias até o rei Ezequias, e nós vamos ver que uma das coisas que Isaías ele trata no seu livro é exatamente sobre o governo de Deus, sobre a graça de Deus. Esses são os dois aspectos que nós vamos ver enfatizados no livro de Isaías. Amém? Portanto, nós vamos ler do versículo 21, que diz assim a palavra do Senhor: Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor, Deus dos exércitos, o forte de Israel: consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias e tirar-te-ei toda a impureza, e te restituirei os teus juízes como eram dantes, e os teus conselheiros como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho ao qual caem as folhas e como a floresta que não tem água. E o forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca. E ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, nós vemos neste restante deste capítulo como Deus ele coloca a situação, não somente nós vimos do povo como ovelhas, da cidade em si, mas também Deus agora fala sobre os seus príncipes, os seus juízes, os seus líderes. Porque Deus, ele nunca, jamais, ele simplesmente apontará o erro do povo, da ovelha, sem também deixar muito claro acerca do problema, do pecado, da transgressão do líder, do pastor. Por quê? Porque as ovelhas seguem o pastor. Aqueles que fazem parte desta cidade estavam seguindo os conselhos do rei de Judá. E por isso nós vamos ver Deus falando tão
taxativamente para o seu povo e para aqueles homens. Nós vamos ver que Deus adverte o seu povo não somente do seu pecado, do perigo que eles estavam para acontecer com eles, fala da consequência dos seus pecados, mas Deus, em todo tempo, o que é que ele faz? Ele também fala da sua graça, ele fala também do seu perdão, ele fala da sua restauração, se o povo se arrepender. Portanto, nós vamos ver que o destino de Israel, o destino do homem, depende exatamente quanto à sua resposta àquilo que Deus está oferecendo a eles. Deus estava oferecendo perdão se eles se arrependessem. Porém, fizeram eles isso? Estiveram eles quebrantados? Algumas vezes nós vamos ver que sim. Outras vezes nós vamos ver que não. Entretanto, a palavra de Deus é muito clara para eles. E Deus, nestes versículos que nós lemos, ele faz uma comparação de Jerusalém, da cidade, da capital, da cidade aonde estava estabelecido o trono do rei e o templo de Deus. A casa de Deus, o lugar aonde as pessoas deveriam vir de todas as cidades para vir adorar a Deus. E a Bíblia nos diz que Deus chama a esta cidade, que antigamente a Bíblia diz era uma cidade fiel, era uma cidade cheia de retidão, e ele agora a coloca como uma prostituta. Ele refere-se a ela como uma pessoa, como uma mulher que perdeu-se e que tomou outros homens ou outros deuses para si. E nós vamos ver isso muito claro nestes versículos que nós lemos. Entretanto, a Bíblia também nos diz que ao invés destes líderes, ao invés deste povo amar a retidão, amar a fidelidade, amar a graça, amar aquilo que é justo diante de Deus, Deus ele fala para eles várias vezes, em todos os livros proféticos, dizendo: vocês estão corrompendo o juízo. Vocês deixaram de fazer o bem, aquilo que é reto, para poder, através de quê? Simplesmente para ganhar salário, para ganhar suborno, para poder. Vocês estão alterando tudo que eu disse na minha palavra, para que vocês possam ter ganhos para a sua vida. E com isso, o que acontecia? Os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, as pessoas que vinham ter com suas causas diante dos líderes, dos juízes, aquele juízo era pervertido e as pessoas eram simplesmente, muitas vezes, até chegavam ao ponto de serem mortas. E por isso Deus diz para este povo, diz para esta cidade: vocês têm sangue na vossa mão. Vocês deixaram a minha justiça, a minha retidão. Porém, Deus ele faz uma promessa para este povo. Aleluia. No versículo 25, Deus ele diz assim: e voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias e tirar-te-ei toda a impureza. E te restituirei os teus juízos como eram antes, e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Aleluia. Oh, meus queridos, Deus é o Deus que tira as escórias. O que era a escória? A escória era aquele metal, quando principalmente com a prata, com o ouro, quando se colocava no fogo para limpar, para purificar, as impurezas que ficavam, não é, embaixo, aquilo era chamado de escória, ou seja, eram as impurezas do metal. E Deus estava dizendo: vocês são como vocês têm na vossa vida escórias, vocês têm impurezas que necessitam ser limpas
trevas diante da minha presença. E com isso, meus queridos, eu lembro-me, não é, do versículo 25 de Provérbios, o versículo 4 e o versículo 5, que a palavra de Deus nos diz assim: tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Aleluia. E que lição maravilhosa para a minha vida, para a sua vida. Porque sabe, meus queridos, o nosso caminhar, a nossa jornada, a nossa vida em Cristo é uma vida constante que deve ser diante da sua palavra, de Deus transformando a cada dia os nossos corações, a nosso caráter, a nossa vida, as maneiras que nós caminhamos, andamos, falamos, devem ser mudadas, devem ser melhoradas, devem ser e refletir aquilo que a luz de Cristo faz em nossa vida, aquilo que o sangue de Jesus veio trazer às nossas vidas. E o que foi isso? Foi transformação. Aleluia. E para isso é importante que nós possamos nos deixar ser moldados, deixar-nos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Quando a sua palavra, ela chega às nossas vidas, o Espírito Santo que traz a sua palavra aos nossos corações, quantas vezes este Espírito Santo, seja através da leitura da palavra, seja através da pregação, seja através de um sonho, seja através de tantas outras coisas, de um conselho de um homem, de uma mulher de Deus para as nossas vidas, através do nosso professor de escola dominical, dos nossos pais, de um amigo, do nosso pastor. E essa palavra vem e é o Espírito Santo conduzindo ela para quê? Para nos trazer a tirar de escórias da nossa vida. O maior erro de um homem, de uma mulher, é pensar que ele já não precisa aprender mais. O pior erro de um líder é pensar que ele já chegou a um nível, a um patamar que não precisa mudar mais. Entretanto, meus queridos, cada dia, esta deve ser a nossa oração diante do Senhor. Senhor, limpa as escórias que existem na minha vida. Tira, Senhor, aquilo que não te agrada. Tira, Senhor, aquilo que pode manchar a tua santidade. Tira, Senhor, aquilo que pode nodoar o teu nome na minha vida, aleluia. Oh, meus queridos e amados irmãos, que Deus nos guarde, que nós possamos, como Deus ele demonstra para ajudar aqui, que ele disse, se vocês chegarem a mim, se vocês vierem a mim, ou eu voltarei a dar a vocês, vocês voltarão a ser chamados cidades de justiça, cidade fiel, aleluia. Que neste dia nós possamos olhar no espelho desta palavra e que nós possamos a cada dia não permitir que as escórias deste mundo, que nós não possamos nos colocar em lugares, em situações, que nós possamos manchar as nossas vestes. E para isso Deus ele nos chama a uma vida de santidade, assim como ele chamou a Judá, como ele chamou a Jerusalém, como ele chamou ao seu povo, como ele chama a sua igreja, como ele chama a você e a mim. Aleluia. Que este exemplo de Israel seja sempre um lembrete para nós, que durante a nossa jornada, muitas vezes, aquelas tentações, aquelas amizades, aquele caminhar por onde eu caminho, podem trazer aquela poeira, aquela escória que quer manchar as nossas vestes. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós temos a sua palavra,
E nós temos o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado, que tira de nós todas as escórias. Assim que Jesus te abençoe poderosamente neste fim de semana. E até segunda-feira, quando nós estaremos aqui juntamente com a nossa irmã Manuela, para nós estarmos lendo o Evangelho de São João e também o livro de Salmos. Que o Senhor Jesus te abençoe.